Olá, crianças! Hoje na nossa aula de matemática, um tema novo, nós vamos falar sobre escrita decimal. Na verdade, não é muito novo, a gente já viu esse tema no nosso livro ano passado de matemática e vamos continuar vendo esse ano, tá bom? A gente vai estudar bastante a escrita decimal. Então, bem-vindos à nossa aula de matemática. Vamos falar um pouquinho sobre escrita decimal. Então, turma, a escrita decimal é a escrita dos números por extenso, mas eu estou falando não do nome do número, mas sim das suas casas decimais. Então, a gente tem unidade, né? O 4 é unidade, o 9 é dezena e o 3 é centena. Então, quando a gente fala de escrita decimal, a gente fala das casas decimais, das casas as quais o número tem. Então, ele tem centena, dezena e unidade. Então, no número 394, o 3 é centena, o 9 é dezena e o 4 é unidade. Então, a sua escrita será, né, o 394, eu vou escrever ele dessa forma. Ele tem 3 centenas, 9 dezenas e 4 unidades. Isso é escrita decimal. É eu decompor, né, separar esse número nas suas casas. Então, na centena, dezena e unidade. E aí eu vou olhar no número e dizer quantas centenas ele tem, quantas dezenas e quantas unidades. Vamos ver outro exemplo? Então, vamos lá. O número 410. Então, o número 410, eu vou olhar, ele vai ter centena, ele vai ter dezena e ele vai ter unidade. Vamos, então, fazer a escrita dele? Então, eu olho lá. Na casa das centenas, qual número que está? 4. Então, ele tem 4 centenas. Na casa da dezena, qual o número que está? Número 1. Então, ele tem uma dezena. Na casa da unidade, qual o número que está? O 0, professora. Então, eu vou escrever que ele tem 0 unidades. Então, o número 410, ele vai ter 4 centenas, uma dezena e 0 unidades. O número 205. Vou olhar também. Qual o número que está na casa da centena? O 2. Na casa da dezena? O 0. E na casa da unidade? O 5. Então, eu vou escrever 2 centenas. Olha lá o 2 na centena. 0 dezena. Olha o 0 na casa da dezena. E 5 unidades. Olha o 5 na casa da unidade. Professora, mas o número 98 ele não tem centena, ele só vai ter dezena e unidade. Não tem problema, eu vou escrever o que ele tem. Então, se ele tem só dezena e unidade, é isso que eu vou escrever. Se ele tivesse só unidade, era isso que eu ia escrever, só unidade. Então, esse número, o 98, ele tem 9 na casa da dezena e o 8 na casa da unidade. Então, eu vou escrever que ele tem 9 dezenas e 8 unidades. Mas atenção, alunos, eu tenho sempre que observar qual as casas que o número tem. Se ele tem centenas, se ele tem dezenas, se ele tem unidade. Mas de repente ele tem só dezena e só unidade. Ou às vezes ele pode ter só unidade. Então eu tenho que prestar muita atenção
nas casas do número, olhar bem o número, tá joia? Por exemplo, olha só, se eu pegar o número 9, ele tem só unidade, ele não tem dezena e não tem centena. Se eu pegar o número 15, ah lá, ele tem o número 1 na dezena e o 5 na unidade. Então, ele vai ter dezena e unidade. E se eu pegar o número 167, eu vou ter 1 na casa da centena, o 6 na casa das dezenas e o 7 na unidade. Então, o número 167 tem centena, dezena e unidade. Agora vocês vão fazer a atividade que está no caderno de vocês sobre a escrita decimal. Na próxima semana a gente vai continuar treinando bastante essa escrita para que a gente entenda bem os números para a gente seguir em frente e mais para frente entrar na casa da milha. Um beijinho, até a próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar a professora.